E no 29º dia dos nossos 31 passinhos de bebê, nós vamos focar no progresso, porque progresso é consistência. Às vezes a gente acha que para a gente progredir, a gente tem que sempre estar acrescentando mais coisa para fazer. Mas, na verdade, a maior progressão que a gente pode adquirir na nossa vida é manter os nossos hábitos, ter consistência, não ficar parando e voltando. Por isso que o foco desse dia, nessa quinta semana dos 31 Baby Steps, dos 31 passinhos de bebê, é você ser consistente. Dá uma olhada de novo sim, porque é sobre isso. Os passinhos de bebê é sobre você sempre estar checando a sua rotina. Volta lá. Olha a sua rotina. Você está conseguindo fazer a sua rotina direitinho de manhã? E à tarde você está conseguindo fazer? E à noite, como que tá? Como que tá? Precisa melhorar? Precisa de alguma forma reajustar? Vai olhando a sua rotina e vai ajustando. Você está conseguindo fazer o VaptVupt no banheiro? Você está conseguindo colocar a sua máquina para funcionar e arrumar a cama? Está bebendo bastante água? Tudo isso é você estar progredindo, é a consistência, é você manter esses hábitos. Lembre-se, os passinhos de bebê, os 31 dias de passinhos de bebê, não é para você ter 31 novos hábitos. Seria muita coisa para se adquirir da noite para o dia, vamos dizer assim, né? O intuito é você conseguir manter esses hábitos. Por isso que no dia de hoje você não vai adquirir um novo hábito, você vai checar os hábitos que você já está mantendo nesses últimos dias. Mas no 30º dia nós vamos acrescentar uma coisinha. E essa coisinha simples que nós vamos acrescentar é a checagem do calendário e sempre lembrar que checar também o Control Journal, tá bom? Um dos hábitos mais difíceis, pelo menos para mim, ainda é uma dificuldade. E eu percebo que para a maioria também é uma dificuldade, é o checar a agenda e checar qualquer tipo de planner, qualquer tipo de planilha, qualquer tipo, enfim, de coisa que você tem informações para você estar acompanhando e monitorando. A maioria das pessoas tem dificuldade de manter esse monitoramento. Então, nesse 30º dia, você tem que colocar na sua cabecinha: eu preciso 2 vezes ao dia, checar a minha agenda, eu preciso checar o meu Control Journal para saber se as coisas estão caminhando como deveria. Porque se a gente sempre contar com a nossa memória, sempre contar com a nossa cabeça, não, mas a minha memória é excelente, mas um dia ela pode falhar. Seja porque você está cansada, seja porque você está envelhecendo, seja por qual motivo for, a sua memória, ela não pode ser levada assim 100%, vamos dizer assim, você não pode simplesmente colocar toda a sua confiança, todas as suas esperanças na sua memória. Até porque, gente, se a gente coloca toda a nossa confiança e todas as nossas esperanças na nossa memória, infelizmente a gente vai estar sobrecarregando as nossas energias. Então, essa energia que poderia ser gasta em outras atividades, você está tentando lembrar das coisas que você deveria fazer, ou dos compromissos que você tem. E, assim, não adianta, entendeu? Vai acabar que de algum modo você vai sair prejudicada, porque essa energia ela precisava, ela poderia estar sendo gasta em outro lugar e está sendo gasta na sua memória. Então, assim, confie em mim. Vale a pena você checar o seu calendário, vale a pena você checar o seu Control Journal, vale a pena você checar a sua planilha ou a sua folhinha onde você coloca lá os seus compromissos, a sua rotina, do jeitinho que você gosta de se planejar. Tenha o hábito de 2 vezes ao dia você dar uma checada, tá bom? Você pode checar ali na metade da manhã e no final do dia. Você pode checar, de repente, no começo do dia e no final do dia. Você pode começar o dia como você já está acostumada a fazer a sua rotina e já está no automático, você vai fazendo, e aí quando chega na metade do dia você checa para ver se você fez tudo mesmo, e aí você depois só checa à noite para você ver se ficou alguma pendência e o que você tem que fazer no dia seguinte. Enfim, não importa como, mas é importante que você tenha esse hábito de sempre estar ali avaliando tudo aquilo que você precisa fazer, todos os compromissos que você tem, sem ficar contando 100% com a sua memória. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo do que a gente está falando aqui, eu queria me apresentar. Meu nome é Jéssica Maria, esse é o canal Lar Doce Ordem. Aqui a gente fala sobre vários assuntos referentes a colocar ordem na nossa vida, seja uma ordem interior, seja a ordem no tempo, seja a ordem na nossa casa. E o grande foco desse canal tem sido o método Fly Lady, que é o método que mudou a minha vida, que mudou a minha organização de casa, que tornou os meus dias mais leves. Então, se você não conhece esse método, dá uma checada aqui no canal, tem uma playlist onde você pode conhecer o método Fly Lady.
tem uma playlist onde tá todos os outros vídeos anteriores a esse, sobre os 31 passinhos de bebê, todos os hábitos que você pode adquirir para você começar esse método com o pé direito, já com novos hábitos, sem se embananar. E tem outros assuntos também que a gente fala aqui no canal que são bem positivos, e você pode também conferir nos comentários que sempre tem alguém relatando como que esse método também mudou a vida das suas famílias. Então vale a pena. Vale a pena você conferir, vale a pena você compartilhar, vale a pena você realmente dar uma chance para esse método, tá bom? E hoje, nessa quinta semana, nós estamos falando sobre os 3 últimos dias. O 29º, o 30º, que nós já falamos, agora nós vamos para o 31º. E nesse 31º é a maior dúvida de todo mundo que começa no método. Todo mundo que começa a fazer os 31 passinhos de bebê se pergunta, tá, e o que a gente faz depois que acaba? Eu acabei os 31 passinhos de bebê, e agora, o que dá, para onde que eu vou, por onde que eu começo? Justamente, o 31º dia é para você se organizar e se planejar para você tomar os próximos passos. Então é o momento de você decidir para onde você vai. Não existe, vamos dizer assim, uma resposta só. Você tem a liberdade de escolher, e aqui eu quero te dar algumas opções para você ver aquilo que se enquadra com a sua realidade, tá bom? A primeira coisa que você pode fazer é a seguinte: se você percebeu que nesses últimos 31 dias você pulou muitos dias e esqueceu de fazer as coisas, que você não ficou checando exatamente qual era o passo a ser dado, o próximo passo, e qual que você tinha que manter anteriormente. Por exemplo, hoje era o dia X e nós íamos começar a adquirir o hábito de arrumar a cama. Só que aí, nos últimos dias, eu não estava fazendo todos os hábitos que eu deveria estar colocando em prática. Como me arrumar, como arrumar minha cama. E aí eu lembrei, nossa, tem que fazer as coisas. Se você estava, sabe, meio que fazendo de forma truncada, o que eu te recomendo é você recomeçar. É você começar do zero. É você dar um reset mesmo. Então, assim, dá uma zerada em tudo e volta do começo. Então, primeiro dia, hábito de se arrumar. Segundo dia, o de se arrumar e tananã. E aí você vai passinho por passinho. Porque se você está tendo dificuldade de se manter e de se organizar para colocar esses hábitos dos passinhos de bebê para rodar, você vai ter dificuldade se você avançar. Então, o que eu te recomendo é você resetar, é você zerar o jogo e começar do começo. Então, essa é a primeira opção. Esse é o primeiro lado que você pode ir. Então, no 31º dia, você vai começar a refletir para onde você vai, tá bom? Outra opção é você não resetar, mas você somente fazer ajustes finos, ou seja, você não vai começar nada novo. Você só vai ajustar aquilo que não está bom. Então, se você está percebendo que você não está fazendo bem a sua rotina noturna, você vai focar em manter tudo que você tem feito nos últimos 31 dias, mas focar em realmente melhorar a sua rotina noturna. Se você está percebendo que você não consegue, por exemplo, colocar todo dia de manhã, eu vou explicar para vocês que é assim, aqui a proposta é colocar todo dia de manhã a roupa para lavar, mas você coloca de acordo com o seu horário. Se você se propôs a colocar de manhã, que seja de manhã. Se você acha que é melhor à noite, então que seja à noite. Mas, dando o exemplo aqui do método, o método ensina para colocar a máquina para bater logo de manhã. Se você não tem conseguido fazer isso, então foque nesse hábito que você precisa adquirir. Se a sua dificuldade realmente é de você organizar o seu control journal, tá uma bagunça, tá tudo, sabe, de pernas pro ar, tá aquela um monte de folha, tudo bagunçado, tudo rabiscado. Então foca em arrumar isso. Então, ao invés de você progredir no sentido de passar, porque vai ser os ajustes finos, eles são os ajustes finos, eles são uma maneira de você progredir, tá bom? Quando eu digo progressão é ir para o próximo passo, tá bom? Ao invés de você avançar, é muito mais fácil você melhorar, solidificar aquilo que você tem feito para depois avançar. Porque o que acontece é que a gente tem tanta ansiedade de fazer as coisas acontecerem que, ao invés da gente deixar tudo redondinho para aí sim a gente dar novos passos, a gente já quer ir atropelando tudo. E aí tudo que a gente tentou fazer anteriormente, como não estava firme, vai desmoronando, porque você vai colocando coisa sobre coisa. É a mesma coisa de você construir um prédio, construir uma casa. Se você não coloca um bom alicerce, vai desmoronar. Então, se você não tem os hábitos base para você começar as outras partes do método, você lá na frente vai falar, esse método não é para mim, não funciona para mim, mas não é, porque você não solidificou esses primeiros hábitos dos
31 Baby Steps. Então, se você precisa de ajustes finos em algum dos hábitos ou em vários hábitos dos passinhos de bebê, foca nisso. Outra maneira de você progredir a partir, né, do próximo mês, depois do 31º dia, é você começar pelas zonas da casa. Então, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a se planejar, a organizar quais são as 5 zonas da sua casa. Então, você vai olhar para sua casa e você vai dividir a sua casa em setores. Aqui em casa, eu divido os setores entre banheiro, cozinha, quartos, sala e escritório e área externa. A sala e o escritório vão juntos, tá? Então, são cinco áreas que eu dividi a minha casa para fazer a limpeza. Então, depois que você divide a sua casa em setores, você começa a mapear cada setor e colocar 7, vamos dizer assim, 7 dias, separa em 7 áreas daquele setor para você limpar. Você separa em 5 áreas e em 3 áreas. Então, presta atenção. Por que você vai fazer 7, 5 e 3? Porque você tem o plano perfeito, vamos dizer assim, de você. Se você naquela semana tem muita coisa para fazer e você precisa realmente dar uma geral e você nem vai descansar porque você naquela semana precisa mesmo focar na limpeza. Você faz 7 dias limpando, que não é o ideal, porque lembrando que sábado e domingo tem que ser dedicado à família e descanso. Mas você pode separar em 7. Depois que você separa em 7, você pega esses 7 e subdivide em 5, ou seja, você rearranja esses pequenos setores em 5 e depois em 3. Eu vou dar aqui um exemplo, tá bom, para vocês de como que pode fazer. Eu vou pegar aqui no improviso, tá bom? Eu tô aqui dividindo, por exemplo, aqui, ó, sala e escritório. Se eu fosse dividir em 7 dias, ficaria assim: dia 1, limpar os sofás, dia 2, a escrivaninha, dia 3, as prateleiras, dia 4, a mesa e o aparador, dia 5, as estantes e os quadros, no dia 6, eu foco nas portas, nos interruptores, nas janelas, e no dia 7 eu posso dar uma geral bem assim, geralzona mesmo no chão e nas paredes. Seria mais ou menos esses 7 dias. Para mim, assim, não tem necessidade de eu limpar os 7 dias. Para mim, funciona 5 dias limpando, ou seja, de segunda a sexta, tá bom? Às vezes não acontece de não conseguir os 5 dias, às vezes acontece de eu conseguir uns 4 dias e aí eu vou me reajustando. Mas 5 dias na semana, como que eu limparia? Dia 1, sofás, porque eu tenho 2 sofás, um no escritório e um na sala. Então, só para vocês entenderem, eu limpo o sofá e embaixo do sofá, né? Arrastar o sofá e limpar embaixo, né? Porque a gente, na rotina do dia a dia, a gente não limpa debaixo do sofá, tá bom? Dia 2, a escrivaninha. Dia 3, prateleiras. Dia 4, mesa, aparador e estantes. E dia 5, quadro, portas, interruptores e janelas, tá bom? Aí você pode perguntar assim, mas e o chão, Jéssica? O chão eu deixo pra rotina do abençoar o lar. Então, eu realmente deixo o foco do chão pro abençoar o lar, não entra nessa limpeza pesada de zonas, tá bom? Então, beleza. Se forem 3 dias de limpeza, como que eu faria para poder limpar os 3 dias? Eu limparia em um dia os sofás e a escrivaninha. No dia 2, eu limparia as prateleiras, a mesa, o aparador e as estantes. E no dia 3, os quadros, as portas, interruptores e janelas. Vocês estão entendendo? Por que eu faço isso? Porque às vezes naquela semana eu vou perceber que eu tenho tanto compromisso que eu só terei 3 dias para poder fazer a limpeza pesada. Então já vai estar ali separado o que eu vou fazer nesses 3 dias. O que eu vou fazer nos 5 dias? Já está ali separadinho. E você também, dependendo da situação, dependendo do cômodo, você pode optar por você postergar aquela limpeza. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que realmente eu não consiga, por motivo de saúde, fazer uma limpeza pesada da maneira com que eu gosto. O que eu adiaria? Eu adiaria os sofás. Por quê? Porque o sofá eu tenho que arrastar. Os sofás aqui, principalmente do escritório, ele é um sofá pesado, então eu precisaria de ajuda para arrastar. Então, isso seria uma coisa que eu postergaria. Deixaria para uma outra semana de uma limpeza de uma outra área, ou deixaria para daqui a um mês mesmo, para estar limpando embaixo do sofá. Não é o ideal? Não, mas a vida nem sempre segue aquilo que é o ideal. Então, por isso que é importante o planejamento daquilo que você precisa fazer. Então, o que eu faria é o seguinte, é você, a partir do 31º dia, separar quais são as zonas da sua casa, setorizar dentro daquela zona. Então, assim, os quartos, como é que você vai separar? Dia 1, você vai limpar o quê? Dia 2, você vai limpar o quê do quarto? Dia 3, você vai limpar o quê? Dia 4, você entendeu?
Então você já vai ter esse planejamento no papel, você faz um rascunho e você começa a colocar em prática. Colocando em prática, por que eu falo para você fazer no rascunho? Porque é na prática que você vai ver se vai funcionar mesmo. É na prática que você vai perceber se você escolheu certo deixar, por exemplo, as janelas junto com os interruptores, portas e quadros, porque aí você percebeu que você tem muita janela e a janela precisa de um dia só. Que mesmo que os quadros, as portas e interruptores não tomem muito tempo, como as janelas são complicadas, é melhor deixar um dia só para elas. Você só vai descobrir isso na prática. Então é por isso que você vai colocar no papel rascunho, vai pegar uma folhinha mesmo, A4, coloca lá os setores, coloca lá rapidinho aquilo que você separaria cada dia e vai colocar em prática, porque é na prática que você vai fazer a coisa rodar. Depois que você colocar as zonas para funcionar, aí eu iria para os focos do dia, tá bom? O único foco do dia que eu convidaria você a fazer sempre é o abençoar o lar, que é na segunda-feira, que é aquele geralzão, né? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o abençoar o lar e você pode entender melhor como funciona. Inclusive tem shorts aqui que eu mostro o que contempla esse abençoar o lar. É muito fácil, é uma limpeza assim geral assim da casa na segunda-feira para começar bem a semana. Esse seria o único foco do dia que eu colocaria para rodar assim de imediato. O restante eu deixaria para depois que você tiver redondinho todas as limpezas dos setores da casa, das zonas da casa. Porque aí você vai focar direitinho em cada coisa, que terça-feira fazer o cardápio, quarta-feira é o dia do show, procrastinação, quinta-feira é dia de fazer as coisas na rua, sexta-feira é dia de limpar o carro e de arrumar as bolsas, e enfim, aí você vai fazendo o foco do dia. Foco do dia do sábado é a família, domingo é o descanso. Você só deixa esses focos do dia para rodarem redondinho depois que você realmente fizer bem a sua limpeza pesada dos focos, dos setores das zonas da casa. Por quê? Porque mais importante é a limpeza pesada. O que mais pesa, em geral, da rotina da dona de casa é a limpeza pesada. Porque o que acontece? Se você deixar essa limpeza pesada por último, vai acumulando aquela sujeira, vai acumulando aquela sujeira, vai acumulando aquela sujeira, e você só vai se embananar mais ainda. Então, o que eu faria, o que eu recomendo terminou os passinhos de bebê? Tá com os passinhos de bebê aí 70% funcionando, 80% funcionando? Vá organizar as zonas da sua casa. Vá colocar no papel e organiza cada setor da casa, cada partezinha de cada setor e coloca essa parte para rodar. Semana 1, eu vou limpar a sala e o escritório. Semana 2, banheiro. Semana 3, quarto. Semana 4, cozinha. Semana 5, área externa. Semana 1, volta. E assim vai, para você ver como é que vai funcionar no seu dia a dia, tá bom? Lembrando que a limpeza pesada das zonas é recomendado para a dona de casa que fica o dia inteiro em casa, fazer à tarde, mas você faça conforme for melhor para sua rotina. Se você acha que funciona melhor, fazer logo tudo de manhã, logo depois da sua rotina da manhã, já começar a limpeza pesada, ótimo. Faça da maneira com que você achar melhor para a sua realidade, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Somente um último recado para a gente finalizar aqui o vídeo. Lembre-se que o segredo do método Fly nunca é fazer mais. Vamos fazer mais. Acrescenta, fazer mais, mais e mais e mais. Não, 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 não. A proposta do método Fly não é esse. É parar de começar do zero sempre. Então, para com essa ansiedade de querer sempre fazer mais, de já começar logo, de ir para o próximo passo e vamos. Calma, respira. O intuito é você fazer bem para que você não precise começar do zero. Ah, mas no meu caso eu comecei super mal os passinhos de bebê, você me recomendou começar do zero, Jéssica. Tudo bem, começa do zero. Não é o fim do mundo você começar do zero hoje, mas o intuito é você não começar do zero nunca mais. Dessa vez você vai precisar começar do zero. Mas o intuito é começar do zero agora e na próxima vez, quando você terminar os 31 dias, não começar do zero mais. Estabelecer bem os hábitos para você ir para o próximo passo e realmente ter o método como o seu maior hábito da casa, de fazer a sua casa funcionar, de você realmente viver aquilo no automático, de, né, já tá ali no sangue, na veia o que você tem que fazer. E é claro, lembrando que mesmo que já se tenha tornado hábito, mesmo que esteja no seu sangue, na sua veia o que você tem que fazer, é importante você não sobrecarregar a sua mente. É importante que você sempre tenha um papelzinho para você se guiar, para você não sobrecarregar as suas energias
em lembrar das coisas, mas em fazer as coisas, em colocar as coisas para funcionar, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desses 31 dias dos passinhos de bebê. Coloca aí nos comentários dizendo como que foi a sua jornada até aqui, o que que você pretende fazer daqui por diante, qual o caminho que você vai seguir e se você ainda tem alguma dificuldade. É muito importante que vocês coloquem nos comentários para mim quais são as dificuldades de vocês, porque assim eu posso saber exatamente quais os próximos vídeos que eu posso gravar para melhorar a rotina de cada um de vocês. Combinado? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!